Boa noite a todas e todos, né? É uma satisfação recebê-los aqui neste evento, onde a gente assistirá à palestra do professor Newton Marques Peron, que muito gentilmente concordou, né, em contribuir com esse nosso ciclo de atividades do NELF, do Núcleo de Estudos em Lógica e Filosofia Analítica, aqui da Universidade Federal do Maranhão. O professor Newton Peron, ele é graduado, mestre e doutor em filosofia pela Unicamp, né? Um filho puro da Unicamp, né? A especialidade dele é lógica modais, lógica deôntica, lógica paraconsistente, né? E também pesquisa muito em filosofia da linguagem, então a gente tem aí um pesquisador bastante versátil para contribuir com a gente. E hoje o título da palestra é Quando o Nome Diz Pouco, a filosofia da linguagem de morte e vida severina, né? O poema famoso de João Cabral de Melo Neto. Então, Newton, fique à vontade. Eu já aviso ao pessoal que quem tiver perguntas, né, pode ir se inscrevendo ao longo da fala dele no chat, que aí ao final a gente faz uns blocos de questões, né? Fica melhor de administrar o tempo. Então, Newton, muito obrigado e fique à vontade, tá? Bom, eu que agradeço, Márcio e Ederson, o convite. É realmente um prazer poder falar um pouco aí com vocês sobre coisas que eu tenho pensado, na verdade. Lógico que eu estudei por um pouco mais de tempo, filosofia da linguagem é algo mais recente, que tem me chamado a atenção, e eu conversei com o Márcio sobre essa ideia que eu tive, né, de tema dessa palestra. Eu também me interesso muito por literatura, ele também, né, e a gente pensou que talvez seria possível a gente fazer esse casamento aí, né, entre filosofia da linguagem, em alguma medida, lógica também, né, e literatura. Vamos ver se vai dar certo essa junção aí, mas, enfim, né, eu acho que a ideia é mostrar que a gente consegue usar a ferramenta analítica, né, que é usada na filosofia da linguagem e lógica, que é muito próxima. Perdão, gente, faz barulho aqui, eu vou desligar o celular. Eu tinha colocado o silencioso, mas ele não obedeceu, desculpa. Então, eu acho que essa linguagem, essa maneira de fazer filosofia, que é muito voltada para lógica e para matemática, pode ser usada também para literatura. Bom, eu queria começar, então, a palestra colocando um videozinho, na verdade, um vídeo longo, de 1 hora, mas eu queria só recortar aqui 3 minutos, uma animação, que está no canal Infescola, é uma animação muito boa. Desculpa que eu não lembro os créditos, mas eu coloquei o link aí no chat, talvez possa colocar na descrição aí do vídeo de vocês para dar os devidos créditos, para o pessoal verificar, mas é uma animação muito boa, fiel ao texto, então, sim, é exatamente o texto que eu conferi, e a partir desses 3 minutos no começo do texto, eu queria discutir um pouco a questão do nome Severino e alguns problemas relativos à filosofia da linguagem. Tá joia? Então, eu vou começar aqui compartilhando, tá? A tela inteira. Deixa eu testar aqui. Não sei se vocês puderem checar aí, se alguém puder confirmar no chat se está sendo... parece que deu algum problema aqui. Tinha dado certo da outra vez. Ainda não, né? Tá. Vamos ver o que está dando problema agora. Por que ele não quer? Eu vou tentar pela aba, então. Já que a tela inteira... Não está compartilhando a tela. O botão, ele não permite compartilhar, não sei por quê. Então, eu vou compartilhar a guia, tá? Não sei por quê. Ele também não está compartilhando a guia. Eu vou tentar com uma janela.
Ele não está compartilhando. Ah, que maravilha. Só foi a gente testar. Ah, opa, agora eu acho que sim. Espera aí. Só um minuto que... O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias. Mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa é que se equilibra, no mesmo vento crescido, sobre as mesmas pernas finas e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. Então, esse é o percurso, né, da minha apresentação, como eu já falei. Vou começar com o nome Severino. Como eu disse, né, viria do latim Severinus, tá? E que esse site aqui, ó, dicionário de nomes próprios.com.br, diz que significa pouco severo ou pouco duro, tá? Que seria comum na Itália, desde o século XVII, etc. Bom, eu discordo dessa origem, eu acho que não significa pouco severo, pouco duro, tá? Ou pelo menos o João Cabral de Melo Neto não está usando nesse sentido. Eu acho que ele está usando os severinos
um caso bem específico da origem da palavra severos do latim, tá? Que em Cícero, olhando aqui o dicionário latino e português, quer dizer, de fato, severo e grave, né? Mas em Plauto pode significar cruel, terrível e que mete medo, que parece ser mais o significado que assusta, né? Uma vida severina é uma vida parece cruel, terrível, que mete medo, que assusta. Tá. Então, da onde que vem esse severino, essa palavra que ele criou? Além de severos, nós teríamos o sufixo ino, que aí pelo dicionário Hauais, vem do inos do latim, que seria o diminutivo que deu no português, inho e inha, tá? Mas aqui não está sendo usado como diminutivo, ao meu ver, é como em albino, né? Esse ino aqui não é um pequeno alve, né? Um pequeno branco. Não, albino é totalmente branco. Então, não me parece que quer dizer pequeno severo, mas cruel, aquilo que é cruel na sua totalidade, terrível na sua totalidade, que causa medo e causa que é severo também, que é terrível, né? Na sua totalidade. Me parece que é mais por aí. Bom, primeiro que nós vamos... O primeiro problema que coloca aqui, eu acho que esse poema, é uma divisão clássica da filosofia da linguagem e da lógica também, que o João Cabral de Melo Neto, no poema todo, ele tenta desafiar, tá? Que é uma divisão que está se espelhado numa divisão da linguagem, tá? Que é muito semelhante de uma divisão que também ocorre na lógica. Bom, na linguagem, por exemplo, se eu pegar a palavra país, nós aprendemos lá no ensino fundamental que é o nome comum, né? Nesse caso seria substantivo. E se você pegar, por exemplo, algo como Brasil, seria um nome próprio, né? A gente aprende essa distinção, né? Nome próprio com letra maiúscula, nome comum com letra minúscula, aquela história toda, né? A gente aprende isso desde muito cedo. Bom, gente, essa divisão, ela se espelha numa divisão lógica entre, que aí não pega só nomes, tá? Não pega só substantivos, pegam também adjetivos, mas é uma semelhança que mais ou menos, né, está inspirada nessa distinção aqui. Você pega, por exemplo, homem e mulher, brasileiro, brasileira. Essas coisas em lógica são chamadas termos gerais. Por quê? Porque você está falando não de um indivíduo específico, mas de certas características que vários indivíduos têm em comum. Né? Assim como um país, Brasil, um país, Estados Unidos, um país, Argentina, um país. São várias características que indivíduos, nesse caso, países ou pessoas, ou qualquer coisa que pode ser individualizada tem em comum. Tá? Então, tem coisas que são características, que são esses termos gerais, e outras coisas que são indivíduos, né? Por exemplo, essas expressões linguísticas a gente usa não só apenas nomes próprios, né? Mas também nomes próprios, como Xuxa, a gente usa para individualizar. Este homem, a filha da Xuxa, tá? São expressões para individualizar. Então, assim, nome comum é um caso específico de termo geral, né? E nome próprio é um caso específico de termos singulares, tá? Mas essa divisão que tem entre nome comum e nome próprio é semelhante à divisão entre termo geral e termo singular, tá? Bom, tá. E qual que é o problema, então, aqui? O problema é que a gente, no poema, a gente não consegue determinar a questão de se Severino é ou não um nome próprio para começo de conversa, ou um termo singular. Então, já começa por aí, né? Esse talvez seja o problema chave aqui que eu quero chamar a atenção. Por quê? Veja, quando eu digo no começo, né, o meu nome é Severino, não tem outro de Pia, aqui Pia quer dizer batismo, né? Então ele está falando que é o nome dele de batismo. Isso é um nome próprio. Né? Provavelmente nós pegamos ali a tese do batismo inicial do CRIP, que nome próprio, você pega alguém e fala, olha, esse é fulano, e aí
ele passa a ser usado para individualizar fulano, tá? Para se referir àquele único indivíduo. E, do ponto de vista lógico, ele é um termo singular, tá? Aqui eu não quero fazer distinção entre constantes e coisas mais técnicas, tá? Descrições definidas, constantes, funções, porque eu acho que não é o ponto aqui. Estou falando termo singular no sentido lógico bem frouxo, né? Para separar predicados, né? Ou relações, enfim, e expressões com a intenção de designar um único indivíduo. Tá. Só que aí, no próximo trecho, ele já passa a usar, no final ali, né? Esses somos muito severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina. Veja, é uma palavra que não existe em português, severina, tá? Ele criou, mas deriva, né, do nome Severino. Então, ela está funcionando aqui como um adjetivo, né, qualificando morte, e, portanto, seria um termo geral. O problema está, e aqui, né, e esse termo aí do Binho, que está ligando a ocorrência de Severino lá no começo, e a expressão severina no final, tá? A palavra severina no final. Aqui, parece que é algo que, por um lado, é o nome próprio, por outro lado, não é o nome próprio, tá? Na própria grafia, isso fica claro, né? Ele escreve com letra maiúscula, que é uma marca de nome próprio, mas com S no final, que é uma marca de plural, né? E nome próprio não tem plural. Então, na própria grafia, né, na própria sintaxe, estou querendo falar de grafia, né? Parece que está aí essa ambiguidade, né, de não conseguir classificar nem como nome próprio, nem como adjetivo, nem como termo singular, do ponto de vista lógico, nem como termo geral. Bom, qual o problema? É que a gente vê, então, essas duas coisas, termos singulares e termos gerais, do ponto de vista lógico, como coisas distintas, tá? Bom, isso é desde o Aristóteles, mas fica mais sério depois de Frege, quando ele separa e fala assim, olha, nós nunca devemos misturar de um lado conceito, do outro lado objeto, ou seja, de um lado termo geral, né, que o conceito seria a referência do termo geral, e do outro lado termo singular, e o objeto seria a referência do termo singular. Então nós temos que sempre manter essa distinção em mente. O problema é que justamente nós temos Severino, claramente um termo singular, Severina é claramente um termo geral, só que o problema está justamente em severinos, né? Que a gente não sabe se é termo singular ou termo geral. Por isso, que talvez a melhor maneira de entender o que está acontecendo aqui é um caso muito específico, tá? Que, na verdade, eu não conheço outro, a não ser nesse poema, talvez tenha alguns outros poemas, mas é quase uma subversão, digamos assim, da linguagem, em que nós temos algo que, ao mesmo tempo, é um termo singular e termo geral. Isso que me parece que está acontecendo aqui, tá? Bom, então, vamos tentar entender de que maneira a teoria do Russell poderia esclarecer algumas coisas que ocorrem no poema. Bom, o Russell escreve um artigo muito importante, falando sobre termos singulares, né? Basicamente, as chamadas descrições definidas, como a filha de Xuxa, seria um caso de descrição definida, tá? Por causa desse artigo aí no singular, a, o, tá? E que também fala um pouco sobre os nomes próprios no finalzinho. Bom, vamos tentar entender aqui qual é a ideia do Russell. Antes de Russell, né, como eu havia dito, se entendia que o atual dono da Amazon, né, é uma descrição definida que funciona assim como o nome do atual dono da Amazon. Então, o atual dono da Amazon seria um termo singular, perdão, e careca seria um termo geral. Então,
careca é uma propriedade, né? Se refere a uma propriedade, e o atual dono da Amazon se refere a esse indivíduo aí, o Bezos, né? Que é um cara bem rico e parece que não está sendo muito bem querido nos Estados Unidos, principalmente depois que colocaram uma guilhotina na frente da casa dele. Então, o atual dono da Amazon se refere, essa é, digamos, a visão clássica, né? Se refere a esse indivíduo aí. Tá. E essa sentença seria verdadeira. Se eu pegar uma outra, como o atual dono da Microsoft é careca, aqui se referiria a esse indivíduo, que aí não é tão careca assim também, né? Bom, quem sou eu também para falar de quem é careca e não é, né? E aí você tem a propriedade de ser careca, e nesse caso a sentença seria falso, né? Supondo que não é uma peruca, parece que não é. Tá. Mas se eu digo a sentença, o atual rei da França é careca, porque careca se referiria de novo à propriedade, e o atual rei da França, né? Já que não existe rei da França. E aí eu não poderia dizer se a sentença é verdadeira ou falsa. A ideia de Russell foi o seguinte: eu consigo resolver tanto o problema dessa sentença e da negação, tá? Com uma mesma abordagem. Então, se eu olhar o tal rei da França não é careca, eu vou ter o mesmo problema, certo? Careca se refere a uma propriedade de ser careca, mas o tal rei da França se referiria a que indivíduo, tá? E aí eu não poderia decidir se é verdadeiro ou falso. Perdão que aqui deu erro. Eu cliquei em alguma coisa que deu ruim aqui. Tá? Vou voltar aqui nos slides. Tá. Bom, então qual que é a ideia do Russell? É eu entender o atual dono da Amazon como... na verdade, eu vou transformar essa sentença, o atual dono da Amazon careca, por uma outra sentença que eu não uso mais esse artigo ou, tá? Eu vou transformar na seguinte sentença: há um único indivíduo que é atualmente dono da Amazon e esse indivíduo é careca, tá? Eu sumi com o atual dono da Amazon, tá? Bom, veja, se é verdade que há um único indivíduo que é atualmente dono da Amazon e esse indivíduo é careca, o atual dono da Amazon é careca, é verdade. Tá? E se for falso, a outra também seria falsa. Então, como essa sentença, há um único indivíduo que é dono da Amazon e esse indivíduo é careca, é verdadeira, então o atual dono da Amazon é careca, também é uma sentença verdadeira. A mesma coisa seria com o dono da Microsoft, né? Então, há um único indivíduo que é atualmente dono da Amazon, esse indivíduo é careca, e aí seria falso, né? Essa sentença. E como que a gente resolve, então, o problema do atual rei da França? Do mesmo modo, o atual rei da França é careca, entende-se por há um único indivíduo que é atualmente rei da França, esse indivíduo é careca. Bom, mas não há um indivíduo que é atualmente rei da França. Então, obviamente, não há um que, além de ser rei da França, é careca. Portanto, a sentença é falsa. Tá? E a negação? Bom, a negação, o atual rei da França não é careca, eu posso entender de duas maneiras. Eu posso dizer que há um indivíduo que é rei da França e que não é careca, né? Então eu estou negando o fato de ele ter a propriedade de ser careca, ou eu posso negar o fato de haver um indivíduo, né? Essa sentença, então, seria ambígua. Eu teria duas maneiras de entendê-la. No primeiro caso, quando eu digo que há um único indivíduo que não é careca, né, um indivíduo rei da França que não é careca, seria falsa. E na outra, que eu digo que não há um único indivíduo que é rei da França e que é careca, seria verdadeira, pois de fato não há um indivíduo que é rei da França, muito menos careca. Tá? Então a gente consegue determinar aí o valor de verdade das duas. Então, tanto a primeira, que seria falsa, a primeira interpretação, quanto a segunda, que seria verdadeira. Tá bom. Então vamos tentar agora aplicar isso para nomes que não se referem a ninguém. Por exemplo, Apolo é o seu mito. Vamos supor que a gente aqui não acredite que existe um Deus Apolo. Né? Como entender, então, essa sentença? Bom, o Russell vai dizer, é fácil. Eu substituo Apolo por uma descrição definida, né? Já que Apolo não tem referência, eu substituo por o Deus Sol, né? E aí eu tenho uma outra sentença. O Deus Sol é ciumento.
olhando para essa sentença, eu tenho uma descrição definida. Então, eu posso reescrever ela eliminando o artigo. Né? E ficaria desse seguinte modo. Há um único indivíduo, que é Deus, Sol, e esse indivíduo é ciumento. E essa sentença, aí sim, seria falsa, porque não há um único indivíduo que é Deus, Sol, né? Muito menos ciumento. Então, eu posso usar esse mecanismo. Será que esse mecanismo resolveria a gente conseguiria entender o que está acontecendo aqui com o poema? Parece que não, tá? Por quê? Veja, se eu pegar o nome Severino e falar, meu nome é Severino, não tem outro de Pia, mas como há muitos Severinos, né? Como tem muitas pessoas de nome Severino, ele vai ter que acoplar a Severino uma certa descrição. Por exemplo, filho de Maria, tá? Então seria Severino, o filho de Maria. Mas tem muitos Severinos que são o filho de Maria. Então isso ainda não está se referindo a um único indivíduo. E aí ele continua e diz, bom, então é o filho de Maria e Zacarias. Né? Então ele tem uma mãe chamada Maria e um pai chamado Zacarias. Mas também isso não consegue individualizar, não consigo me referir a um único indivíduo por meio dessa descrição. E ele vai para uma descrição ainda mais específica. Ele diz, então seria o filho de Maria e Zacarias, e que nasceu na Serra da Costela, né? Limite da Paraíba. Mas nem essa descrição, tá? Que diz de quem é pai, que diz de quem é mãe, que diz que aonde nasceu, em que região nasceu, de que estado e que país. Tá? Nem essa descrição consegue individualizar o Severino. Então, como a gente entender aí de uma maneira bruxeliana o que está acontecendo com esse nome? Bom, Russell vai falar que os nomes próprios, quando estão em contextos ficcionais, tá? Eles devem ser substituídos por descrições. Então, veja, ele diz lá no Filosofia do Atomismo Lógico, podemos tomar, por exemplo, todas as coisas que Lívio deve dizer acerca de Rômulo, todas as propriedades que ele atribuiu, incluindo-se provavelmente a única propriedade que nós lembramos, né, que é dele se chamar Rômulo, e colocar todas as propriedades numa única função proposicional. Seria X tem tais e tais propriedades. Sendo as propriedades aquelas que encontramos em Lívio. E aí, determinar o valor de verdade dessa sentença. Bom, o problema é se a gente fizer esse mecanismo aqui em Rômulo, tá bom, nós podemos fazer sem problema. O único X, que foi fundador de Roma, tinha um irmão gêmeo chamado Remo, etc, etc, etc. E como, de fato, não existiu um único X, tal, que foi fundador de Roma, etc, 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 então, qualquer sentença que ocorre o nome Rômulo, né, claro, qualquer sentença não é uma sentença, por exemplo, que fale de uma propriedade, que pode ser uma negação. Bom, uma sentença atômica aí, que falaria supostamente atômico, como Rômulo é romano, Rômulo existiu, esse tipo de coisa, seria falsa, né, porque o nome próprio Rômulo teria que ser substituído por essa descrição aí, que não se refere a ninguém, porque nenhum X de fato existe que tem essas propriedades que o Tito Livio descreve de Rômulo. Então, Rômulo não existiu. Tá bom. E vamos ver, então, quais são as propriedades de Severino, né? Se olhar as propriedades de Severino, olha o que diz o poema. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a pulso se equilibra, no mesmo ventre crescido, sob as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. O poema, o tempo todo, ele está dizendo que o nome Severino não pode ser substituído por nenhuma conjunção de várias propriedades, porque todas essas propriedades, o X que tem cabeça grande, que tem ventre crescido, que tem pernas finas, que tem sangue com pouca tinta, isso vale para várias pessoas. Então, em nenhum momento o poema
indica que que você pode estar falando do ponto de vista russeliano de um nome próprio. Porque você não consegue, não é na questão que ele não existe, é a questão que você não consegue dizer qual é a descrição definida ou qual é a conjunção de características que determinam unicamente esse indivíduo. Então, nós temos um problema, né? Uma ocorrência do nome Severino nesse poema, do João Cabral de Melo Neto, vai dizer, bom, é falso porque não existe Severino. Bom, mas é falso porque não existe Severino, ou é falso porque não existe porque existe mais de um Severino? Né? Nós temos esse problema, porque existe em que sentido? Você está falando, existe no mundo real? Tudo bem, não existe esse Severino, mas existem vários Severinos no mundo real, né? Então, era falsa porque tem vários, ou era falsa porque não tem nenhum Severino? Nós estamos falando de um caractere ficcional. Aliás, não é nem para ter certeza se esse Severino é um caractere, ele é um personagem único, né? Eu acho que, de novo, essa tensão em termo geral e termo singular do poema, ela vai gerando uma série de dificuldades quando a gente tenta aplicar teorias aí que estão pressupondo essa divisão, né, em termos singulares e termos gerais. Tá bom, se eu for para o Strawson, que faz uma crítica a essa divisão do Russell, não sei se isso poderia nos ajudar tanto assim, tá? O porquê? Vejam, ele escreve um artigo em 1950, tá, chamado Sobre o Referir, para retrucar o Russell, tá, a teoria das descrições definidas de Russell. O que diz basicamente Strawson? Olha, ele vai dizer que o Russell não fez uma distinção importante, tá? Uma coisa é uma certa sentença, uma certa expressão, tá? Por exemplo, expressão seria o atual rei da França, né? Sentença seria o atual rei da França é careca, isso é uma sentença. Expressão, o atual dono da Amazon. Sentença, o atual dono da Amazon é careca, assim por diante. Careca seria também uma outra expressão, enfim. Expressão são pedaços de sentença. Então, sentença, expressão, por um lado, tá? E utilização de sentença e utilização de expressão. Tá? E uma elocução de uma sentença e uma elocução de uma expressão. Então, o que ele quer dizer por isso? Vamos tentar aqui usar uns desenhinhos, meus alunos já conhecem meus desenhinhos toscos, né? Que eu uso nas minhas videoaulas, são bem toscos, mas são divertidos. Vamos ver aqui os nossos desenhinhos toscos. Olha aqui, nós temos um falante. Vamos ao argumento do Strauss. Ele está... a sentença, né, é a mesma sentença do atual rei da França. Você sabe, não é exatamente a mesma, né? O Russell é careca, mas enfim. Mas nós vamos focar nessa daí, que é a sentença que o Strauss usa. Então, o atual rei da França é sábio, dita em 1661 por um certo falante. O atual rei da França, é uma expressão, tá, que se refere a esse indivíduo aí, né, o Luís XIV, o Deus Sol, tá? E o atual rei da França é sábio, então, para o Strauss, supostamente seria verdadeiro, porque esse rei tinha fama de ser sábio. Tá. Se eu pegar um outro falante, no mesmo ano de 1661, é a mesma sentença, tá? Mas é uma elocução diferente, porque toda vez que eu falo a sentença, ou que eu escrevo a sentença, é uma elocução distinta da mesma sentença. Então, aqui, ele está fazendo uma elocução distinta, tá? Toda vez que for dita essa sentença, não importa se é o mesmo falante ou não, na época, toda vez que ela for dita, é uma locução distinta. Mas está se referindo ao mesmo indivíduo, essa criatura aí, né, Luís XIV, e é verdadeira, tá? Perdão, é verdadeira. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a mesma expressão, né? A mesma utilização da expressão, porque se refere ao mesmo indivíduo e porque ela tem o mesmo valor de verdade, e elocuções distintas. Mas se a gente avançar um pouquinho no tempo,
tá? E em vez de 1661, a gente for para o ano de 1788, um ano antes da Revolução Francesa, o atual rei da França, ele não vai se referir mais a esse indivíduo, ele vai se referir a um outro indivíduo, que é esse indivíduo aqui, ó, tá? O Luís XVI. Bom, esse indivíduo, Luís XVI, ele não tinha muita fama de ser sábio, tá? Não era muito sábio, não. Então, a sentença seria falsa, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a mesma expressão e a mesma sentença, né? O atual rei da França é a expressão, o atual rei da França sabe a sentença, mas nós temos utilizações distintas. Por quê? O atual rei da França é uma expressão que está sendo utilizada para se referir a indivíduos distintos. Então, a sentença, como um todo, está sendo utilizada de maneira distinta, tá? E também locuções distintas, né? Toda vez que eu falo, é uma locução distinta. Agora, se eu for para o ano de 1794, então nós já tivemos a Revolução, né, e muitas coisas mudaram na França em 5 anos. Por exemplo, o que aconteceu com o atual rei da França? Bom, né, aconteceu isso aí, né, a cabeça deu uma separada básica do corpo, e, portanto, o que eu posso falar da sentença o atual rei da França é sábio nesse contexto? Bom, é difícil, porque o atual rei da França aqui não se refere a ninguém, né? Então, a sentença como um todo, é difícil determinar se ela é verdadeira ou falsa. Parece que não faz sentido dizer nem que ela é verdadeira, nem que ela é falsa, porque o atual rei da França não está falando de ninguém. Né? Se eu perguntar para alguém, em 1794, viu, o atual rei da França é sábio? A pessoa não diria falso. Ela diria assim, bom, você não está sabendo o que aconteceu com o atual rei da França? Acho que você está meio por fora, né? Então, aqui nós temos, de novo, a mesma expressão e sentença, comparando com o uso de 1661, mas utilizações distintas de elocuções distintas. Tá bom. Além disso, ele diz, não é verdade que quando eu pego uma descrição definida que não se refere a um único indivíduo, porque não é que falha a existência, mas falha a unicidade, esse único, que a sentença como um todo vai ser falsa. Por exemplo, aqui nós estamos usando a sentença, a mesa está coberta de livros. Tá? Eu falo isso para vocês, olha, a mesa está coberta de livros, estou usando aqui a sentença nessa palestra aqui como exemplo. Tá. A mesa se refere a que mesa? Minha mesa? A mesa de vocês? A mesa? Qual mesa? A ideia de mesa? Que mesa? Nenhuma, ou melhor, várias, né? Todas as mesas. Não estou falando de nenhuma mesa específica. Esse é o ponto. Não é que mesa não existe, a mesa. Lógico que existe. Existem várias mesas. Esse é o ponto. Então, não estou falando de uma única mesa. Estou falando de várias mesas. Mas isso não quer dizer que a mesa está coberta de livros é falso, porque eu estou falando de várias. Não tem uma única mesa, existem várias, então a sentença é falsa. Não, simplesmente estou usando a sentença como, sei lá, um exemplo de uma palestra. Tá? É um uso que não faz sentido eu perguntar se a sentença é verdadeira ou falsa. Esse é o ponto, tá? Bom. Desculpa, gente. Vamos tentar entender aqui. Perdão. Essa teoria de Strauss aplicada, então, ao nome Severino. O que diz o Strauss sobre os nomes próprios em contextos ficcionais? Ele diz o seguinte, ó, assim, quando proferimos a sentença sem de fato mencionar ninguém, mediante a utilização da frase o rei da França, nem por isso a sentença deixa de ser significante. Ocorre simplesmente que fracassamos em dizer algo verdadeiro ou falso, porque simplesmente fracassamos em mencionar alguém mediante essa utilização particular daquela frase perfeitamente significante. Então, a frase tem significado. Trata-se, se quiser, de uma utilização espúria, de uma utilização, sei lá, esquisita da sentença. E uma utilização espúria da expressão. Né? Embora possamos ou não acreditar que se trata de uma utilização genuína. Posso estar por fora que o atual rei da França foi guilhotinado. Então tá, aí ele diz assim, ó, se eu começasse dizendo, o rei da França é sábio, e continuasse, e mora num castelo de ouro, tem 100 mulheres, e assim por diante,
vocês me entenderiam, né? Qualquer ouvinte compreenderia perfeitamente bem. Mas sem supor que eu estou falando de uma certa pessoa particular, tá? Ou fazendo um enunciado. Então, o que parece aqui é que, se eu pegar a sentença Severino ao retirante, não faz muito sentido eu falar do valor de verdade dela, porque é uma sentença num contexto ficcional. Tá bom, tá? Mas a questão é a seguinte, não faz muito sentido, mas não faz muito sentido, por quê? Porque se eu olhar de novo, para o nome Severino, eu teria que dizer, não faz sentido porque Severino aqui não está se referindo a ninguém, como seria o caso do atual rei da França, né? Ou porque Severino está se referindo a várias pessoas. É o caso de a mesa está coberta de livro, ou é o caso de o atual rei da França careca? O atual rei da França é sábio, né? Qual é o caso aqui, né? Por que a sentença não é nem verdadeira nem falsa? E me parece que, de novo, né, isso não ajuda muito a gente entender o papel do nome Severino. Tá? Então, esse é o problema. Eu não sei, no contexto ficcional, se a sentença não é nem verdadeira nem falsa, porque Severino não tem a referência ou porque ele tem mais de uma. Né? Esse é o problema. E aqui, não, eu acho que para acabar a palestra, eu espero não ter extrapolado muito tempo aí, me perdoem, né, também demorou para começar por causa dos problemas técnicos. Eu queria ver com vocês, né, conversar um pouco com isso com vocês, se vocês concordam, o que vocês acham disso, mas me parece que a distinção de Donovan entre referência função atributiva e função referencial pode ajudar a gente aqui, tá? Bom, vamos entender, então, o ponto do Donovan. Ele vai discordar tanto de Strawson quanto de Russell, ok? E ele vai tentar explicar o seguinte. Imagine um jornal, tá? Um jornalzinho aqui, tosco, em que você está lá na padaria, tomando seu pingado, com pão na chapa e tal, e você pega o jornal e lê lá, Smith é brutalmente assassinado. Você conhece Smith, jogou bola com Smith e tal, né? O cara nunca deu uma cotovelada em ninguém, o cara nunca deu um carrinho por trás, nada, né? Então, assim, mano, que alguém ia brutalmente assassinar o Smith? Faz o menor sentido. E aí você olha a notícia e diz, bom, o assassino de Smith só pode ser insano, né? Só uma pessoa ensandecida poderia fazer uma barbaridade dessa, porque o Smith nunca daria motivo para alguém assassiná-lo. Tá? Bom, aqui, segundo Donovan, o que acontece com a sentença do assassino de Smith? Aqui nós temos uma descrição definida, né? O assassino de Smith. E a sentença do assassino de Smith é insano. Bom, ele diz que nós temos que entender desse modo. Ó, quem quer que tenha assassinado Smith deve ser insano. Eu não estou me referindo ao assassino em específico. Tá? Eu estou falando de quem quer que seja. Eu não sei quem assassinou. Pode ter sido, inclusive, mais de uma pessoa. Não importa. Estou falando que qualquer um que tenha cometido esse ato bárbaro de assassinar Smith tem que ser insano, não importa quem. Pode ser mais de um. Pode ser ninguém também, não importa. Bom, se o Smith for assassinado, o assassino é insano. Né? Ou os assassinos, não importa. Esse é o ponto. Né? Eu não estou me referindo a ninguém aqui, tá? Então, nesse contexto, eu não estou falando de um indivíduo específico assassino de Smith, eu estou falando de quem quer que tenha assassinado Smith. Bom, agora vamos pegar um outro caso. Bom, a polícia pegou um indivíduo ali suspeito de assassinar Smith, tá? Vamos supor que eu fui lá, né, ver o julgamento, muito próximo, chegado do Smith, e eu olho para o indivíduo que está lá no banco de réu, e ele tem uma fisionomia mais ou menos assim, tá? Você olha para a fisionomia, o jeito dele, a maneira como se... Aí você pensa assim, olha, eu acho que o assassino de Smith é insano. Insano, cara, é insano. Dá para ver pela cara dele que é insano.
Bom, o que está acontecendo aqui? Veja, o Donovan vai dizer, aqui o assassino de Smith é insano. Eu estou querendo dizer que sobre esse homem, né? Não lembro o nome dele e tal, só sei que ele está sendo condenado por assassinar Smith. Então, eu uso a descrição, o assassino de Smith, para falar deste homem. E aí, eu quero dizer que esse homem, né, que você sabe de quem estou falando, esse indivíduo aí acusado de assassinar Smith, é insano. É isso que quer dizer, neste caso, a sentença do assassino de Smith é insano. Então, eu estou me referindo a esse indivíduo, aí o assassino de Smith. Não importa se de fato ele assassinou ou não. Esse também é um ponto importante. Tá. Então, o primeiro caso seria o uso atributivo, como eu falei, e o segundo caso, o uso referencial, tá? Bom, qual que é a crítica que ele vai fazer tanto a Russell quanto a Strauss? Bom, no uso atributivo, tá? Que a gente pode dizer assim, poder pensar, então você tem o uso atributivo de Russell, o uso referencial de Strauss. Não é isso, tá? Porque, para Donovan, quando não há existência nem unicidade no uso atributivo, não tem nada que está sendo dito, tá? Mas, por outro lado, quando no uso referencial, gente, eu confundi aqui, tá? É exatamente trocado. Então, eu vou pular esses slides, me desculpe. A questão é a seguinte, ó, no uso atributivo, não importa quem esteja falando. Então, não está pressupondo existência e unicidade. E no uso referencial, aí sim está pressupondo existência e unicidade. Então, a pressuposição de existência e unicidade é justamente no uso referencial, né? E no uso que seria no uso de Strauss, que ele diz que não pressupõe. E no uso atributivo, que seria o caso de Russell, não pressupõe nem existência e nem unicidade, porque eu estou falando de quem quer que seja. Bom, ali eu confundi, me desculpe. Bom, então, vamos aqui para tentar entender o que acontece com o nome Severino, tá? O ponto é o seguinte, veja, quando ele diz, mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome Severino, filho de Santa Maria, mulher de outros tantos, de afinado Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossura que eu vivia. Depois que ele diz isso no poema, ele vai simplesmente desistir dessa ideia de se referir a si mesmo. Essa expressão, mas isso ainda diz pouco, dá para se entender dessa maneira, que o eu lírico, você vai ver como um poema, né, ou narrador, pensando como uma narração, ele desiste, nesse momento, de fazer um uso referencial do seu próprio nome. Ele está dizendo que eu não consigo me individualizar. Qualquer coisa que eu falar de mim, não vai ser só de mim. E mesmo próprio nome, né? Muita gente usa o meu nome. Então ele desiste. E aí ele diz assim, né? E somos muitos severinos. Ele diz, somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina. Aqui, severinos, parece que está sendo usado parece que tem um uso atributivo aí, tá? Assim como quando eu digo o assassino de Smith é insano, quando eu olho no jornal. Não importa, qualquer um que seja assassino de Smith. Aqui parece que está acontecendo a mesma coisa. Né? Qualquer um que seja severino, qualquer um que tenha a vida severina. Né? Esse é o ponto. Então parece que está se fazendo um uso atributivo do nome. Tá? O Donner não fala de uso atributivo de nome próprio, ele fala de uso atributivo de descrição, tá? Mas me parece que pode ser aplicado aqui também a nome próprio. Bom, aqui eu estou
citando aqui um trecho de um artigo do Kripke, para a gente só usar um vocabulário que depois esse artigo ficou bem comum, é entender essa distinção do Donovan, não como uma distinção semântica. Tá. O que diz o Kripke? Diz o seguinte, ó, Donovan diz que sua distinção não é nem sintática nem semântica, isso o próprio Donovan diz. Então, o que seria? Ele diz, ó, suponha, por um momento que, de fato, seja isso que acontece. Então, a distinção referencial atributiva, se a distinção for referencial atributiva pragmática em vez de semântico-sintática, presume-se que seja uma distinção entre atos de fala. Então, o que está acontecendo aqui é uma distinção da intenção do falante, que é a ideia do ato de fala. Tá? Uma questão que envolve filosofia da linguagem e filosofia prática, né? Não é, filosofia da linguagem e semântica e lógica, não é uma relação entre lógica e filosofia da linguagem, mas entre filosofia da linguagem e filosofia prática. Qual é a intenção do falante? Qual é o ato que o falante está realizando ao proferir aquela sentença? Esse é o ponto. Então, nós temos aqui alguns problemas, e eu queria fechar essa palestra aqui para a gente discutir esses problemas. Então, não tem exatamente uma solução, isso é só uma indicação. Primeiro, que eu acho que esse problema faz sentido, que possa ser interessante, não só porque o poema é maravilhoso, mas porque pode fazer a gente ver coisas da filosofia da linguagem de um ponto de vista diferente, e também enriquece a leitura do poema. Né? Mas tem problemas aqui nessa saída aí doneliana. Né? O primeiro problema seria o seguinte, a gente pode falar de uso atributivo e nome próprio em contextos não ficcionais. Perdão, aqui de novo, gente, nossa, é muito erro aqui, me perdoem. Aqui, eu posso falar em contextos ficcionais, porque óbvio que em contextos não ficcionais, eu posso falar de uso atributivos de descrições definidas. Então, assim, primeiro ponto é saber a teoria de Donovan se aplica também a nomes próprios, tá? Então, está ruim da maneira que eu escrevi aqui. O primeiro problema seria isso. A teoria de Donovan pode ser aplicada também para nomes próprios, não só para descrições definidas, porque ele nunca falou sobre isso. E é difícil a gente achar um exemplo disso na linguagem natural que a gente usa, tá? Que não seja ficcional, pelo menos eu não pensei em nenhum. Eu até pensei quando você fala assim, suponha que fulano de tal tenha ido em tal lugar. Não acho que isso é um uso atributivo, tá? Se alguém quiser saber depois desse ponto, a gente pode discutir sobre isso, mas enfim. Mas eu não achei nenhum exemplo. Se vocês quiserem pensar sobre isso e darem exemplos depois, seria ótimo, a gente poderia discutir sobre isso, mas eu não achei nenhum exemplo de uso atributivo de nome próprio em contexto não funcional. Segundo, lembra que, como o Kripke chamou a atenção, uma distinção pragmática, uma distinção de ato de fala. A gente pode falar de ato de fala, de pragmática, de intenção do falante, se não existe falante, que é o caso da ficção, né? Como eu vou falar assim, intenção do falante? Né? Me parece difícil. E a questão de semântica ficcional, isso daí também é algo que eu tenho trabalhado com o Henrique, né, de lógica e semântica formal da ficção, mas aqui eu acho que seria também bem difícil a gente aplicar, né? Justamente porque Severino seria o que exatamente? Seria uma constante? Seria uma descrição? Seria uma propriedade? Parece que é as três coisas e não é nenhuma, né? Então, eu não saberia o que dizer. Tá? É basicamente isso. Bom, eu também poderia falar mais do poema. Essa ambiguidade, ao meu ver, não está só nesse trecho, ela passa por todo o poema, tá? Não queria entrar aqui nesses detalhes, já estão estourando o teto aí.
mas eu acho que, de alguma maneira, isso tem a ver, ou esse problema tem a ver com a questão lá do começo, né? Se Severino aqui é um indivíduo ou é mais indivíduo, porque parece que as duas coisas, né? Ele é um indivíduo, mas ao mesmo tempo ele é uma vida tão comum, né? Tão tragicamente comum, né? Tem esse elemento trágico, que você não consegue individualizar. Acho que é algo muito mais profundo, né? Está rompendo a própria ideia moderna de indivíduo. Parece que você não consegue individualizar. Se você quer falar de um indivíduo, uma vida tão terrível e tão comum como a dele, você não pode falar de um indivíduo. Parece que ele faz questão de enfatizar isso. E aí, quando a gente usa esse aparato lógico, linguístico, né, para tentar entender, ele fala, ele patina. E justamente me parece que o João Cabral de Melo Neto quis fazer isso, ele quis explodir, né, com implodir, sei lá, né, com essa divisão. A divisão aí desde a antiguidade, desde Aristóteles, né, onde Sócrates é mortal, né, Sócrates mortal, propriedade, esse tipo de coisa. Bom, gente, é isso. Me desculpe se ficou muito corrido, tá? Muita coisa. Eu quis também não extrapolar muito, porque também demorou muito para começar, tá, gente? Me perdoe. Também me perdoe os errinhos que eu tive no slide e todos esses problemas técnicos aí, que se eu pudesse eu voltaria no passado e arrumaria, mas enfim, né, não tem como fazer. E também o Edson, se ele cortar o comecinho, já vai estar fazendo esse milagre da tecnologia, que é a gente mudar um pouco o passado, que já estaria de ótimo tamanho. Bom, muito obrigado, eu vou parar aqui a apresentação, agradeço mais uma vez o convite, desculpe aí qualquer falha técnica, problema aí de disposição, estou aqui à disposição para esclarecer o que vocês quiserem, tá joia? Mas obrigado aí, Márcio, obrigado, Edson, obrigado a todo mundo aí que está participando, pessoas aí muito queridas também que veio participar, pessoas que eu não conheço também, agradeço a todo mundo, tá? Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Newton, né, pela excelente fala. Apesar dessas falhas técnicas, não tiraram o brilho da sua fala, isso é muito bom, né? Agradeço a sua disposição e parabenizo por você conseguir sintetizar tão bem. Até tinha uma aluna minha falando aqui no WhatsApp, dizendo, mas eu posso usar do jeito que ele está usando para falar, não, você está tão bem didático, tão sintético aí, que está inspirando a galera, tá certo? Então, parabéns. Dei umas boas gargalhadas aí com seus exemplos, com os bonequinhos que você chamou de toscos, né? Mas achei muito bons, né? Enfim, pessoal, quem quiser fazer questões, tá? Fique à vontade, mas para a gente não tumultuar a abertura de áudio, né? Que fica um ruído infeliz aí, vocês se manifestem pelo chat aí que a gente vai seguindo a ordem de inscrições, tá? Como não tem ainda nenhuma, acho que o pessoal estava meio hipnotizado aí pela fala, tá? Enquanto vocês se manifestam aí, tá? Eu vou tecer uma outra consideração, tá certo? E claro, eu já venho conversando com o Newton sobre esse assunto, a gente tem algumas ideias aí para trabalhar futuramente, né, nessa direção. Eu gosto muito desse assunto, nomes próprios, especialmente na parte semântica, né? A gente tem um pouco de leitura na pragmática, mas especialmente a parte formal, nós, colegas lógicos, né, a gente se interessa bastante por isso. Nesse sentido, a palestra que a gente vai ter na próxima semana do Henrique Antunes, que está aí presente na sala, né, vai complementar bem, que ele vai falar sobre lógica livre, isso também toca muito de perto o que a gente está falando aqui. Então, vou dizer algumas impressões que eu tive e depois a gente tem uma conversa mais técnica dos bastidores, né, para não entediar muito com as tecnicalidades da lógica. Assim. Você foi falando, eu fui tendo muitas ideias aqui, né? Enfim, algumas coisas que eu anotei para não perder o fio da meada foi o seguinte: só tem uma coisa que eu. Claro, eu posso estar pensando errado, mas quando você tem um problema que você colocou, que eu tenho uma visão diferente quando você diz assim, que aquela ideia dos severinos,
né? Será que seria um termo comum ou um termo singular, né? Falou singular, se eu não me engano, né? Sim, um nome comum ou um nome próprio, né? E aí eu acho, né? Posso estar errado, mas eu acho que, para mim é bem claro que é um nome comum. Você também aventurou nessa possibilidade, só que é um termo comum construído com um nome próprio. Dizer, e você disse, né? Quando ele fala muitos severinos, está falando o quê? É uma descrição indefinida, né? São as pessoas, né? Qualquer pessoa no linguajar de Russell, qualquer pessoa que tenha esta palavra como nome. Né? Sim. E a linguagem natural tem esse recurso para colapsar tudo e até usar a própria inicial maiúscula. É aí que eu não sei se seria apropriado, mas em poema pode, né? Então eu fiquei com essa impressão. Sim. Né? Eu acho que isso também. Assim, é que quando eu vejo um poema, né, justamente parece que ele faz questão de ser ambíguo o tempo todo. Então, assim, eu acho que sim, você pode ver Somos Muitos Severinos dessa maneira, né? Quer dizer, qualquer um que tenha esse meu nome. Mas também você pode entender como sendo uma transição, pela própria estrutura do poema, de um termo singular para um termo geral. Né? Porque depois ele fala assim, temos a mesma morte severina, e ele acabou de inventar uma palavra. Ele acaba, né, exatamente, logo depois, ele pega o nome próprio, que já não estava tão próprio assim, né? Porque ele estava querendo usar, porque você pode, então, aí, quando você vê no final, você volta e você, opa, mas peraí, esses severinos está querendo dizer todo mundo que tem o meu nome, Severino, ou terá falando todo mundo que tem a minha vida, Severino? Né? Parece que as duas coisas, parece que ele joga o tempo todo com isso. Né? E justamente é isso. Nós, lógico, nós temos a intenção sempre de eliminar a ambiguidade, para isso serve a lógica. Né? E parece que o exercício do poeta é exatamente o oposto. Né? Eu vou assim, não, eu vou ser ambíguo, e se você acha que está achando um sentido só, então peraí que eu vou te confundir agora. Me parece que é um pouco isso que está acontecendo, não sei. Sim, concordo, né? O que seria de nós sem a versatilidade da linguagem poética, né? Mas justamente, eu acho que é o que você falou, né? Eu acredito, é um termo comum construído como termo, é um nome comum construído com nome próprio, né? Poderia ser uma coisa do tipo, pessoa chamada Severino. Sim. Né? Então, à medida que você foi falando, eu fui me percebendo o seguinte, que como esse poema é eloquente, assim, parece que ele está fornecendo indícios de como descrições definidas não serviriam para expressar o sentido freguiano de um nome próprio. Sim. Tá? Porque até o Russell diz, não, mas o nome próprio gramatical, com frequência, com mais frequência do que não, né, ele é uma descrição definida disfarçada. Mas aí qual descrição definida? Né? Porque nesse caso aí ele não consegue individualizar, porque para ser descrição definida tem que ser, como você disse, um termo que individualiza. Isso. Né? E aí não dá para individualizar, porque como você vai capturar isso? Né? Enfim, aí, né, seguindo, você diz, mas quando você fez esse movimento de xadrez muito brilhante, né, de pegar a distinção atributiva e referencial do Dunnellon, né, será que não dá para fazer isso com nome próprio? E aí eu comecei a pensar, bom, isso já é feito na lógica, tá? Você pegar o Carnap, você pegar o Max Kressel, a questão das intenções estruturadas, né? E na lógica modal mesmo, de primeira ordem, que você conhece muito bem, você pode pegar um nome próprio e deixá-lo como um termo flexível. Então, o sentido dele é que em cada mundo possível ele denota um indivíduo específico. Né? Para ser nome próprio tem que ser um indivíduo específico. Nesse caso, seria um uso atributivo, um uso dedicto, né, por assim dizer. Mas aí seria semântico nesse caso, né? Mas aí você teria que entrar com essa questão que você disse. Não, o uso atributivo não tem a exigência de unicidade. Para eu fazer o uso atributivo do nome próprio, eu tenho que forçar essa exigência de unicidade. Senão, não é nome próprio. Né? Aí eu fiquei pensando, pode ser que nessa direção, mas aí esse uso atributivo seria muito peculiar por essa exigência de unicidade. E, por fim, outra coisa que me ocorreu, enquanto ninguém se manifestou ainda, estou aproveitando. Tá? Eu penso que aí foi o seu arremate, né, essa discussão sobre, como é que nós conseguiríamos usar atributivamente, né, nomes próprios
para entidade, para personagens na ficção. Não vou nem falar entidades ficcionais, são personagens literários, por exemplo. Né? Eu tenho cá minhas dúvidas se dá para fazer isso. Né? Pois é. Também tem essa, né? Que sentido é um personagem? Né? O personagem é algo, né? Eu tenho dúvida se a gente consegue resolver essa questão sem algum compromisso metafísico. Porque aí, para dizer como funcionam os nomes ficcionais, você precisa dizer o que é que são os personagens ficcionais. São entidades? Entidade que tipo? Alguém que existe num mundo possível, que não é o atual, ou seria apenas um conjunto de propriedades? Aí, não sei, né? Mas é pano para manga, né? Lógico. Eu nem entrei nesse ponto, porque eu falei assim, não vou dar conta jamais. Mas a ideia, naquele primeiro slide, eu ia querer espelhar, né, uma distinção entre linguagem, lógica e metafísica, né? Porque justamente a divisão entre propriedade e substância, por exemplo, metafisicamente, é espelhada nessa divisão, né? Substância é o termo singular, que é o nome próprio, né? Não só isso, mas enfim, grosso modo. E aí, termo geral, né, nome comum e propriedade, né, qualificações, enfim. Então, sim, claro que existe uma distinção, mas a questão é a seguinte, que classicamente, desde, acho que nem Aristóteles, é Platão, né? Sei lá, nossa visão, nem sei se talvez isso, né, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. A gente pensa o mundo com essas duas categorias, pelo menos, né? Você pode pensar com várias, e discutir quantas são, mas essas duas categorias me parecem bem claras, né? Você tem certas coisas que são indivíduos, né? E certas coisas que não são indivíduos. Amarelo não é um indivíduo, né? E você e tal, não somos indivíduos. Então, você pensa o mundo, você organiza o mundo dessa maneira, né? Então, seria claramente uma distinção metafísica. Que aqui parece que também ele está jogando o tempo todo, né? Dizendo assim, é indivíduo, opa, não é, não é, mas aí não é, não. Agora, parece que, né, o tempo todo ele deixa a gente, né, num labirinto, que a gente não sabe, mas espera aí. E se vocês verem a animação, é uma animação fantástica, maravilhosa, porque a própria animação brinca com isso em momentos que o poema não aparece isso. O poema às vezes aparece isso, por exemplo, ele está num enterro, logo depois. Né? No enterro não, ele encontra o corpo sendo carregado. Ele fala assim, quem é, né, irmão das almas? Ele vai dizer assim, é Severino Lavrador, mas já não lavra. Então aparece de novo aí o nome Severino. E aí no poema, na animação, ele olha, é ele mesmo que está lá. Né? E quando ele olha um defunto depois, que é Severino, que você não sabe se é o mesmo defunto ou não é, o poema não deixa claro, né? E ele olha na animação, é ele de novo. Né? E no final ele fala assim, olha, eu estava procurando a vida e parece que eu estava indo atrás da minha própria morte, só que eu cheguei cedo demais. Então parece que o momento todo o João Cabral está brincando assim, você não consegue saber se você está falando do mesmo indivíduo ou se você não está falando do mesmo indivíduo. Se você está falando de todos os indivíduos que são assim, que chamam Severinos, que tem uma vida severina, ou se é o mesmo indivíduo do começo ao fim do poema. Você não consegue decidir. Parece que ele faz questão de enfatizar isso o tempo todo no poema. Em alguns momentos de diálogo, no final, o rapaz chega e fala assim, Severino retirante, não sei o quê. Mas em nenhum momento o personagem se apresenta e fala que ele é Severino. Ele já começa falando Severino retirante. Porque ele viu, o cara tá saindo e tá vindo para cá, ele é um Severino retirante. Parece que ele tá querendo falar isso, né? Mas ao mesmo tempo, você lendo o poema, você tá falando assim, ele tá falando o nome dele, tá se referindo a ele, né? Ô, Severino, né? Severino retirante. Tá usando um vocativo, mas que tem a função de falar de uma característica, né? Como é que ele sabia que o cara chamava Severino? Parece que ele não sabia, parece que ele fala, bom, tá na cara, é mais um Severino. Parece que é essa ambiguidade que aparece no poema e aparece também na animação. Eu acho que brilhantemente o desenhista se tocou disso e colocou também a sua própria dose de indeterminação. Ele enfatizou essa indeterminação que estava no poema.
Isso que eu achei bem interessante. E que você tem razão, é um problema metafísico também, né? É substância ou não é substância? Quem que é Severino? Parece que é exatamente esse o ponto. Alguém tem mais questões? Gente, vocês acharam muito viagem, assim, lá? Eu adorei. Vou usar bastante de suas ideias aí depois. Não, sim, mas eu acho que esse poema é riquíssimo, e a gente poderia trabalhar. A gente tinha discutido muito, eu queria, na verdade, inclusive, ter conversado mais um pouco com você antes e tal, para a gente poder fazer uma apresentação juntos, mas foi tanta correria que eu falei assim, vou fazer aqui mais ou menos as coisas bagunçadas do jeito que estão mesmo, a gente conversa lá e vai tentando depois discutir daqui em diante, né, para chegar em algumas coisas mais maduras, mas eu não tenho a menor dúvida que tem um elemento metafísico, claramente, né? E de ambiguidade também, né, de novo de ambiguidade. Mas, enfim. Então, alguém mais quer fazer alguma intervenção? Vamos me deixar monopolizar o rapaz? Não, eu queria muito ouvir o que vocês acham, mesmo. Porque eu estou num terreno bem movediço, digamos assim, né? Poesia e lógica, né? Assim que dá um pouco... Mas isso é fazer filosofia, né? Você está explorando problemas em aberto e pegando soluções para outras coisas e vendo se elas se aplicam nesse outro contexto e assim por diante. Por exemplo, quando o Strawson faz toda essa discussão, ele leva para o terreno da pragmática, né? Diferencia, diz, olha, isso que você está chamando de nome não denota. Você usa essa palavra, pode usar essa palavra para denotar, é outra coisa. As sentenças não são nem verdadeiras nem falsas. Você pode usar a sentença para fazer um proferimento verdadeiro ou falso. E é interessante que de lá para cá, muita coisa que a gente considerava dentro do território da pragmática escorregou para dentro da semântica. A gente consegue resolver dentro da semântica, né? Sim, isso é verdade. Essa distinção uso atributivo e uso referencial das descrições, a gente consegue fazer tranquilamente dentro da semântica agora. Tranquilamente, né? É o que a gente geralmente chama de uso de ré e de dicto, né? De ré é o referencial, de dicto é o atributivo. E aí a pragmática foi ficando cada vez mais abstrata para outras coisas, né? Figuras de linguagem, implicitações, assim por diante. Sim, isso. Até a teoria dos indexicais já dá para fazer dentro da semântica, semântica de coordenadas. Então, muita coisa que se chamava, ou que se achava que era do território pragmático, não é mais, né? A gente já consegue fazer dentro da semântica. Você vai enriquecendo a linguagem. Mas eu acho que essa ambiguidade aí, semanticamente, acho que não tem como resolver, porque, né, só não sei que você vai separar a divisão entre indivíduo e propriedade. Como fazer isso? Você pode até pensar, você pode, a não ser que você pense em algo que, uma espécie de indivíduo que não é um único indivíduo, um indivíduo meio difuso, sei lá. Acho que o Henrique levantou a mão e queria falar alguma coisa, queria muito ouvir aí. O Ederson levantou a mão. O Ederson também, olha lá. Queria muito ouvir eles aí. Olá. Bom, eu estou vendo aqui que eu estou com a mão levantada, mas o Newton falou que o Henrique levantou. Então, eu não sei quem levantou antes. Se o Henrique levantou, tem a preferência, tá, Henrique? Pode ficar à vontade, se quiser falar. Na verdade, pode falar, essa é verdade. Eu acho que eu não levantei, mas eu tenho um ponto aí, mas pode falar, vou elaborar aqui. Eu não levantei? Tá, eu vou falar um ponto que para motivar, então, o Henrique levantar a mão. Mas, então, eu gostei muito também, achei muito interessante, acho que uma palestra muito criativa, né? Então, você ter pegado esse poema, eu achei bem interessante, eu fiquei tentando assim, será que vai dar jogo ali? Ficou bem legal essa ideia que você colocou da ambiguidade, né? E do uso de nome, eu achei bem criativo, bem mesmo, e bem
e ajudou bastante, né? Ajudou para esclarecer algumas coisas. Então, parabéns, excelente apresentação, muito boa mesmo. Então, vamos lá. Bom, eu sempre fico curioso para aquelas coisas que vocês estão fazendo, né? Especificamente você e o Henrique. Por isso que eu falei que talvez eu iria chamar um pouco do Henrique para levantar a mão também, né? Ou seja, de como que essas coisas também que vocês estavam falando agora com o Márcio, né? Do uso da lógica, né? E eu sei que vocês estão desenvolvendo uma teoria, que vocês estão trabalhando nisso, e eu queria saber se essa teoria que vocês estão trabalhando, se vocês mexem com algum tipo daquilo que, não sei mais agora o que é considerado pragmática formal, o que não é, né? Pegando o gancho que o Márcio falou, tá? Mas se vocês vão fazer relação com lógica livre e a questão dos denotativo, né? Ou seja, o não denotar e tal, esse é o uso de lógica livre que vocês vão fazer? Na verdade, o Henrique até me chamou a atenção, talvez ele pode falar depois, mas ele me chamou a atenção, ele pode explicar melhor esse ponto, que, veja, eu tinha pensado no começo que seria uma espécie de lógica livre, mas tecnicamente não seria exatamente uma lógica livre, por causa do escopo dos quantificadores. A nossa ideia seria que os quantificadores percorressem os dois domínios. Então, o Henrique saiu, espero que tenha caído, espero que tenha me deixado na mão aqui. Então, a ideia é que, bom, na lógica livre, normalmente, o quantificador é só para não, ele voltou ainda bem. Só para um certo domínio, né? O domínio daqueles indivíduos que têm referência. Aqui, os quantificadores estão percorrendo os dois domínios. Seria uma espécie de lógica Maynongiana, tá? Que você tem indivíduos que existem e indivíduos que não existem. Mais ou menos isso. Os ficcionais seriam indivíduos que não existem. Bom, o que a gente pensou? Além de, classicamente, né, você pensar numa visão clássica aí, você tem basicamente 4 valores de verdade, porque você teria verdadeiro e falso para as coisas que existem, e verdadeiro e falso ficcionais, né, para aquelas coisas que não existem. Você poderia pensar em contextos que são paracompletos, né, que você não consegue dizer se é verdadeiro ou falso, né, e ficcionalmente, né, e paraconsistentes também, pensar em romances em contextos ficcionais que seriam paraconsistentes, que um indivíduo teria e não teria uma certa propriedade. O exemplo que o Henrique, inclusive, cita no artigo dele, é um exemplo meio ad hoc que foi feito, né, num artigo. Eu não sei a referência, ele pode explicar. Mas talvez a gente consiga encontrar mesmo literatura, se procurar um pouco, talvez em Alice no País das Maravilhas, em algumas coisas assim, a gente possa encontrar casos de paraconsistência, que é mais raro. Mas a gente não chegou a pensar essa questão aí da pragmática, e mesmo questões como indexicais e tal, nós não entramos nesse detalhe, tá? Nós estamos aí pensando nisso, né? Um modelo, primeiro, bem simples, de 4 valores, depois pensar em situações não clássicas, né, paracompletas e paraconsistentes, mas a princípio nesse pé que anda aí. Não sei se o Henrique poderia também falar um pouco mais sobre isso, ele também estudou mais sobre isso, e também queria saber as impressões dele, se achou que foi muito viagem ou não, enfim. Mas não sei se eu respondi também o que o Edson disse. Enfim, passo a palavra para vocês. Tá. Bacana, Milton. Eu gostei muito. Eu sempre coloco essa questão, né? Uma coisa que eu sempre fico pensando é que a distinção que a gente já conversou, na verdade, que é a distinção entre um contexto intraficcional, né? E qual é a semântica que a gente tem para os termos no contexto intraficcional. Então, a gente poderia adotar uma posição que eles chamam de pretense view, né? Dentro da história, a gente finge que as descrições são verdadeiras. Mas parece que, assim, um outro ponto que eu fiquei me perguntando era sobre a referência do personagem Severino. Quer dizer, alguém num contexto metaficcional, digamos assim,
falando sobre, então, como é que seria a semântica disso? Isso é uma pergunta também interessante, parece que tem dois níveis aí. Não sei se chegou a pensar sobre isso. Eu acho que o problema vai se espelhando, assim, né? Porque eu falei o personagem, o eu lírico, mas em que medida ele é um eu? Eu comecei a conversa, porque se você não consegue determinar se está falando do mesmo indivíduo ou não quando você lê, ele é um eu, no começo de conversa, né? Ele é o personagem, ele é personagem, não é nem ele é um personagem, porque, veja, se Severino é característica, não é personagem. Né? Então, ele é personagem, ele é característica, ele é o eu. Então, é o lírico, sei. Parece que o Guimarães, João Guimarães, o João Cabral de Melo Neto, perdão, ele propositalmente fez questão de confundir a gente o tempo todo, né, para deixar a gente doido. Acho que é a intenção dele. Parece colocar em questão até a unicidade do personagem, né? Enquanto no nível metaficcional isso parece ser um ponto também. Isso. Tem um personagem? Tem um personagem ou são vários? Né? Isso seria uma questão. Uhum. E você não, quando você não sabe se é um personagem ou não, você não consegue saber se tem uma linha narrativa ou não tem. Né? Porque aí você fala assim, porque se não é um personagem, são várias fotos, né? Separadas. Cada sessão é uma coisa separada. E que pode ter sido uma pessoa que fez uma coisa, outra pessoa que fez a outra, mas que no fundo, né, são pessoas tão semelhantes que você pode estar falando o mesmo. Sim. Mas você não sabe disso, você não consegue determinar essas coisas. E esse problema vai com o quando você fala assim, Severino é um personagem importante na literatura brasileira, para mim, não sei. Nem sei se é personagem, né? Como é que eu vou dizer? Se é um personagem importante. É um personagem? Sei lá. Esse tipo de problema que eu acho que é interessante. Quer dizer, porque, na verdade, isso parece... Porque é muito fácil você adotar uma posição de pretensivo, né? Falar, não, é verdadeira de acordo com a história. Né? O problema é que essas situações complicam quando você passa do nível intraficcional para metaficcional sobre isso. Parece que complica tudo, né? Porque aí eventualmente você tem contradição, por exemplo, aquele exemplo que você mencionou aí, o trecho lá do Everett, né? Parece que você tem uma contradição no nível metaficcional, então esse parece também uma situação estranha, nesse sentido. Mas bacana, cara. Legal. Só comentar, sobre a questão complementar que você tinha falado que o Edson tocou. Na verdade, tem um ponto sobre os quantificadores que parece que tem duas posições. Uma é adotar uma interpretação não quaniana dos quantificadores, como a gente tem feito, eu e o Newton, que é falar o seguinte, olha, os quantificadores não têm importe existencial. Então, essa anti-quaniana é uma coisa que está sendo mais e mais comum, né? E a estratégia de lógica livre, que é uma estratégia que adere a essa interpretação quaniana de os quantificadores têm importe existencial e tal. Então, parece que são duas estratégias que estão mais ou menos indo em direções opostas. Lógica livre tem cheiro de lógica livre, mas a rigor não é, né? Isso. Não sei se... Acho que é por aí. Mas valeu muito. Bem bacana. Sim, agora eu entendi o ponto que você está querendo dizer. Quer dizer, quando eu falo o Severino é um indivíduo, né? Isso é um enunciado metaficcional. E eu poderia dizer que é um enunciado verdadeiro e falso. Nesse sentido, eu poderia dizer que seria paraconsistente. Eu posso dizer dessa maneira. Ou paracompleto, mas nem verdadeiro nem falso, sei lá. Eu acho que seria verdadeiro e falso, sei lá. Difícil dizer. Mas, nesse sentido, eu acho que, sim, você pode ver com essa óptica metaficcional para consistente, né? Eu estou falando sobre o poema, né? A propriedade de ser um indivíduo. Sim. Deixa eu interromper mais uma vez, pegando esse gancho que o Newton falou. Então, sempre vai estar no nível meta, né? Como que você falou. Então, a lógica em si mesmo,
vai ser jogado depois que vocês decidirem, né? Ou seja, a paracompletude ou a paraconsistência ali não vai influenciar nada para resolver o problema, no caso, né? Vocês precisam já ter decidido o problema antes de aplicar a lógica, né? Sim. Mas também a gente não dá para colocar também tanto peso nas costas da lógica, coitado também, né? Sim, exatamente. Eu acho que era esse que é o ponto mesmo, né? Porque a gente fica contando que a lógica vai resolver o problema, né? Bom, então, a gente tem esse problema aqui, daí entra o ferramental lógico, então tá tranquilo, né? Não, isso mostra que esse é um caso que a lógica, aparentemente, pelo que vocês estão falando, né, que não daria conta, né? E eu fiquei também um pouco interessado, já que tá tendo tempo aqui, não sei se está tendo tempo, tá? Mas deixa eu falar mais uma coisa só. Aquilo que o Henrique falou agora, né, de tentar conciliar o Quine, eu fiquei pensando como que conciliaria, então, um aspecto quiniano com lógica livre. Será que daria para fazer isso? Fiquei curioso também. Mas eu não entendo nada disso, daí é só curiosidade mesmo, para ver se vocês conseguem me explicar isso. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, mas você pode explicar melhor, né, sobre ele mesmo. Mas eu acho que ele está dizendo simplesmente quando você fala dos dois domínios da lógica livre, né? Tem os termos vazios e não vazios. Bom, vazio e não vazio em relação a quê, né? Vazio do ponto de vista ontológico, digamos assim. Você teria termos vazios do ponto de vista ontológico e outros não vazios do ponto de vista ontológico, nesse sentido quiniano. Então, você tem um compromisso ontológico aí com relação aos quantificadores, as variáveis dos quantificadores, os indivíduos que você coloca os quantificadores, como na lógica livre é só o domínio, só percorre o domínio daqueles indivíduos que de fato a gente entende como existem, né? As variáveis aí estão tendo um compromisso ontológico, né? São esses que existem. Os outros vazios, eles ontologicamente são vazios, não falam de nada que existem, né? Acho que é nesse sentido. No nosso caso, não, porque o quantificador, ele varia para os dois domínios. Tá? Na nossa lógica, os quantificadores, eles percorrem os dois. Tá? Seria basicamente essa diferença. Não percorre só o domínio dos termos que tem referência, né? Dos termos não vazios. Ele percorre tanto o termo vazio quanto o não vazio. Quando eu falo todo, eu estou percorrendo todos mesmo. Os dois domínios. Eu acho que é nesse sentido, mas ele pode explicar melhor sobre o que quer dizer, né, do que eu. Enfim. Bom, bem interessante. É bom que a gente está conseguindo até fazer um link aí com a palestra da semana que vem, né? Então, o Henrique vai explicar um pouco de lógica livre também para a gente. Então, já fica o convite para todo mundo aí, para tirar. O Henrique vai tirar todas as nossas dúvidas sobre lógica livre semana que vem. Tô brincando, Henrique, tá? Mas está todo mundo convidado, então, para semana que vem. E é bem legal, né? Porque vocês estão colocando aplicações na filosofia da linguagem, estão misturando muitas coisas interessantes, né? Pelo que eu tô vendo ali do trabalho do Henrique também, de paracompletude, com paraconsistência, né? Pelo que o Newton falou agora também, de lógica livre e todas essas aplicações que são possíveis, né, na filosofia da linguagem, essas relações com metafísica, como o Márcio falou também. Então, um campo muito profícuo, né, um campo muito vasto, que dá para fazer bastante coisa interessante. Legal. O Henrique apareceu ali, eu acho que talvez ele queria falar alguma coisa, eu falei demais, ele até apagou ali. Mas fica à vontade, Henrique, pode ter a palavra. Desculpa, é só para dizer que é mais ou menos isso que o Newton falou mesmo. A ideia é exatamente... Quer dizer, na questão da lógica livre, e geralmente tem uma associação à posição do Quine, é porque os quantificadores são interpretados como tendo importe existencial. A ideia é que como você tem termos uma maneira de fazer isso é ter termos que denotam indivíduos que estão fora do domínio de quantificação. Então, quer dizer, eles vão, uma vez que as pessoas os autores adotam o critério quiniano, eles vão interpretar isso como dizendo o seguinte: na verdade, não denota um indivíduo existente. Então, a ideia é essa, a ideia é interpretar
a caracterização de lógica livre como termos livres de compromisso existencial é dizer isso, termos que denotam, que eventualmente podem denotar alguma coisa, né? Mas eles não denotam algo existente porque o indivíduo o qual eles denotam não está no campo dos quantificadores. Mas exatamente é isso que o Newton falou. Ainda bem que não falei muita bobagem, fico feliz. Ou seja, não sei se eu entendi bem, mas só para o último ponto, tá? Então vocês estão conseguindo fazer uma separação entre ficcionais e não ficcionais ali dentro. Uma superação? Uma separação, desculpa. Ah, tá, separação. Sim, é isso. Dois domínios, e você tem valores distintos de verdade, né? Se ocorre um termo singular, que do domínio ficcional é um valor ficcional. Se ocorre um termo singular do domínio real, tem um valor real, verdadeiro ou falso, ficcional é verdadeiro ou falso real. Claro que o problema é que quando você fala predicados binários ou ternários, você pode ter uma mistura aí, né? Você pode ter um indivíduo real e um indivíduo ficcional. Quando eu falo, por exemplo, sei lá, Sherlock Holmes nasceu em Londres, eu poderia entender que Londres é um indivíduo real, Sherlock Holmes é ficcional. E aí, bom, você tem duas opções, e aí a gente vai ter duas lógicas, na verdade, né? Uma que vai dizer que o ficcional é mais forte que real, e outra vai dizer que o real é mais forte que o ficcional. Mas a ideia é mais ou menos essa. Esses 4 valores é para lidar com essas duas possibilidades, né? De um termo real ter ou não uma propriedade, um indivíduo real ter ou não uma propriedade, e um indivíduo ficcional ter ou não uma propriedade. Basicamente isso. Não sei se isso depois tem uma intuição. Assim. A propriedade ficcional não infecciona o outro, por exemplo, esse exemplo de Londres que você deu, né? Ou seja, não, pode depende, são duas lógicas distintas, né? Tem uma que infecciona o termo ficcional, a outra infecciona o termo real. Uhum. É basicamente isso, duas lógicas diferentes. Uhum. Legal, muito bom. Estou curioso para ver o trabalho de vocês, essa parte mais formal também. Muito bom, muito legal. Bom, acho que não tem mais inscrições, né? Já estamos nos aproximando das 21 horas. Acho que a gente já pode encerrar por aqui para não esgotar demais, não abusar demais do Newton. Eu quero vocês da plateia. Imagina. Então eu quero agradecer novamente, tá, pela contribuição, tá, tão estimulante para a gente. A gente tem grupo trabalhando com filosofia da linguagem, então aí você certamente injetou um sangue novo aí para o pessoal se interessar mais, tá? E eu quero aprender a fazer a apresentação em Flash, como você faz aí. Dinâmica, tá bom? Muito obrigado, Newton, a gente vai se falando. Eu agradeço a todos, né, e todas que participaram, né, contribuíram, que se fizeram presentes.